Seja bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai fazer a prova para PPGO, Polícia Penal de Goiás. Polícia Penal, vou colocar mais bonitinho aqui nesse Polícia Penal de Goiás. Aqui na Vale, como você já está acostumado, se você já é inscrito no canal, já ativa as notificações. Se você ainda não é, se inscreva no canal, ativa as notificações, não paga nada, gratuito, tá? Assim como todos aí. Então, ó, assistiu aqui o nosso conteúdo, gostou? Não clica lá, né? Não custa nada deixar um joinha, ajuda muito o nosso canal. Se inscreva, ative as notificações e você vai ser avisado em primeira mão de tudo que rola aí em concurso público. Também, deixe seu comentário aqui e também fale aqui de onde você vai fazer a prova, só para deixar um comentário aqui, qual assunto que você gostaria que esse professor ou outro professor tratasse, que ajuda bastante. Qualquer dúvida, @magnacis44, eu sou professor aqui na Vale de Direito Constitucional e aqui eu vou trazer um vale tudo de aproximadamente 60 minutos para a gente discutir aqui tudo que pode cair na sua prova. O edital é grande, né? Só que a essa altura do campeonato eu espero que você já tenha visto tudo. Se você é aluno da Vale, tem grande chance de você ter visto tudo, porque a nossa aula lá é, né, super específica para aquilo que você precisa. Se você não é aluno da Vale e quer conhecer a plataforma, aqui tem. Não quero, eu já tenho o meu, né, onde eu estou estudando, já comprei, está no finalzinho, mas eu quero fazer simulado, eu quero um curso de questões, eu quero uma apostila, tudo isso você consegue aqui, clicando aqui embaixo, beleza? Dito isso, vamos ao nosso assunto do Vale Tudo. O que é o Vale Tudo? As apostas finais que o professor de cada disciplina acredita que tem chance de cair na sua prova. É claro que, pela experiência dos professores, a gente vai começando a entender um pouco mais e sabendo onde a banca te pega mais. Lembrando que, para a Polícia Penal, né, artigo 5º é muito grande, mas para a Polícia Penal tem uns artigos dentro, tem uns incisos dentro do artigo 5º que são ainda mais importantes, que é aquele que lida ali diretamente com os direitos do preso. Então, PPGO é um concurso que vai ser concorrido e eu espero que você já esteja preparado. Se você não tiver preparado totalmente, ainda tiver um tempo, vem aqui comigo. Qualquer dúvida que ficou aqui, a gente tem aula específica disso para, né, para o seu tipo de perfil. Eu sou uma pessoa que já estuda há muito tempo, eu quero só fazer questões. Eu já sou uma pessoa que estou começando, estou cru. Então tem vários tipos de pacotes aí para você ser um dos alunos da Vale. Então, artigo 5º, o que eu tenho que saber, professor? Tudo. Eu espero que você seja com a sua Constituição na mão, para ir marcando. Não estou com a Constituição na mão, não tem problema, eu vou deixar aqui para você, mas é melhor que você vá anotando. Quando você anota, ajuda a lembrar. Beleza? Ó, o Instagram está aqui, ó. Qualquer dúvida é só me chamar. Não uso Instagram não, então é magnacis44@gmail.com, é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Na tela para você, a Constituição aí e a cara minha do lado aqui, caso eu precise escrever alguma coisa no quadro e não der para enxergar aqui, não tem problema que eu abro aqui o quadro para você ver, tá? O que você tem que saber de artigo 5º? Tudo. Lembrando que artigo 5º, a gente tinha 78 incisos, é o maior artigo da Constituição, é o artigo dos direitos de primeira geração, mas hoje temos 79 e, se eu não me engano, outubro de 2023, foi recentemente que acrescentaram isso aí, não sei se foi em outubro não, mas foi recentemente que acrescentaram o inciso 79, a gente vai falar dele aqui, tá? Muita gente está estudando com material desatualizado, não tem o inciso 79, então se você não viu o inciso 79, é uma coisa simples, mas se você não vê, na hora da prova, você acaba errando uma coisa que não é difícil, mas que você tem que saber. Primeira coisa, a maioria das vezes que cai o artigo 5º, cai isso que está aqui, ó, vou passar o mouse aqui para você, isso aqui cai na pergunta, de acordo com a Constituição, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros, aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, e a propriedade nos termos seguintes. Aí fala, exceto, aí te pede um errado, ou marque a correta. Só que, todavia, no entanto, tem vezes, né, ocorrem situações em que a banca cobra esse caput da pergunta nas alternativas. Não é muito incomum. Então, o que você tem que lembrar? Já até marquei aqui para a gente lembrar. O que você tem que lembrar? Que os direitos do artigo 5º são os direitos de primeira geração, ou seja, aqueles direitos que são básicos. Então, eles não são garantidos somente aos brasileiros. Quando eu falo de direito político, direito de nacionalidade, eles não são garantidos a todas as pessoas. Os direitos do artigo 5º são garantidos não somente aos brasileiros, mas aos estrangeiros residentes no país. Lembrando que, de acordo com a Constituição, está assim, em alguns direitos, até o STF já, né, decidiu que alguns direitos, até os estrangeiros não residentes do país têm. E é lógica, né? Direito à vida, direito de ir e vir, mesmo quem não é brasileiro, tem. Mesmo quem não é estrangeiro residente no país, também. Mas, para sua prova, de acordo com a Constituição Federal, é garantidos os direitos do artigo 5º aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Não esqueça disso, eu já vi banco que colocou que é somente aos brasileiros.
Alguns direitos são só os brasileiros, como os políticos, mas esses do artigo 5º são tão básicos que até os estrangeiros residentes do país têm ele. Lembre-se disso. O que você tem que saber aqui, ó? Cuidado para você não confundir alguns incisos que eu vou passar para você aqui. O primeiro que eu marquei aqui pra gente, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você tem que ler todos, tá? Porque se você não ler todos, a essa altura do campeonato, se você não souber, você vai sentar na graxa por uma coisa muito simples. O artigo 5º, a maioria das vezes, cai letra de lei. Então, assim, não tem muita interpretação. É mais você entender para não ter que decorar. Esse aqui é o princípio da legalidade. Escreve aí se você estiver escrevendo, né, que é o meu conselho. Princípio da legalidade. Não confunda o princípio da legalidade do artigo 5º com o artigo 37. No artigo 37 tem um LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse princípio da legalidade do artigo 5º é o princípio da legalidade do cidadão comum, da pessoa comum. A pessoa não é obrigada a fazer nada que a lei não obrigue e não pode fazer tudo que a lei não proíba. Ou seja, a legalidade aqui ela é estrita, não tem aqui ordem de autoridade competente, porque às vezes a banca coloca assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei ou por ordem de autoridade competente. Esquece. Se a autoridade competente está te dando uma ordem, essa ordem está baseada numa lei. Se o policial fala, mão na cabeça, parada aí, ou se o policial penal fala, tem que revistar essa cela, existe uma lei prevendo isso. Não é na cabeça dele. Então, existe uma previsão legal para tudo que o cidadão tem que obedecer ou é obrigado a fazer. Do artigo 37, lá no LIMP, lá fala que o princípio da legalidade é aquilo que a administração pública tem que seguir, ou seja, a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto na lei. Ela não pode inovar, ela não pode inventar. Ele quer comprar tal coisa, tem que comprar através de licitação, de pregão. Né? O cidadão comum não tem essa legalidade. A legalidade dele é negativa, ou seja, tudo aquilo que não é proibido eu posso fazer. A legalidade do 37 é a legalidade positiva, ou seja, tem que estar escrito que pode ser feito. Então não confunda esses dois princípios da legalidade. Eu já vi banca aqui que tentou minar as pessoas. Então, mais uma vez na tela, deixa eu só colocar aqui, ó, esse aqui, ó. Não existe direito absoluto, fato. Não existe direito absoluto, ó. Não existe direito absoluto. O que é um direito absoluto? É um direito que não gera exceção. Todos os direitos têm exceção, até o direito à vida, né, que é o maior aí. Só que existem garantias absolutas. O que é uma garantia? A garantia é como o próprio nome já diz, é uma garantia que o Estado está te dando, que não vai exercer ali no exemplo que eu vou dar aqui, não vai exercer a sua força em detrimento de algum direito que você tem. Mas aquele direito não é absoluto, a garantia é absoluta. Então vamos entender isso aqui para não confundir na hora da prova. Direito à vida é absoluto? Não. Qualquer direito, propriedade não. Mas aqui ó, existe uma coisa que não tem exceção. Ó. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Não tem exceção. Não tem uma vírgula aqui, salvo em caso de guerra declarada. Já vi cair assim. Salvo em caso de sequestro e andamento. Salvo em caso de terrorismo. Não existe a possibilidade de tortura, tratamento desumano ou degradante. Professor, se não tem exceção, esse seria um direito absoluto? Vem comigo aqui. Não. Porque esse aqui não é um direito. Qual que é o direito resguardado aqui? Integridade física e psicológica, porque tem a tortura, tem o tratamento desumano degradante físico e psicológico. Né? Aquela pessoa lá que está sofrendo a tortura, ela tem a sua integridade física ou psicológica abalada. A sua integridade física, a integridade física de uma pessoa não é um direito absoluto. Né? Suponhamos que a pessoa está sendo presa e está resistindo, a integridade física dela pode ser violada, pode virar o braço dela para trás, algemar ela à força e pode até quebrar o braço dela. Pode acontecer. Mas o Estado está te dizendo o seguinte, ó, não vai haver tortura. Ah, mas não, isso aqui é uma garantia, tá? Não quer dizer que na prática, claro que a pessoa que cometer isso vai responder. Ou seja, o Estado está dizendo, o que é a intenção da tortura, o tratamento desumano degradante? É para obter informação, está lá na lei de tortura, ou para aplicar castigo. Nessas duas situações, o Estado não vai violar a sua integridade física ou psicológica. Ou seja, o Estado vai violar a sua integridade física e psicológica de acordo com o que está previsto na lei. Não é um direito absoluto, mas o Estado está te garantindo que nessas condições você não vai ter a sua integridade física violada. Somente se você tiver resistência, né, o policial, aquela pessoa que for te prender, realizar ali a legítima defesa ou uma manobra de defesa pessoal, de controle, aí dentro da legalidade, aquela pessoa que está te detendo e você está resistindo, sim, mas tortura não pode, não tem exceção. Por que eu estou falando? Que a banca costuma colocar exceção aí. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Deixa eu só fazer um adendo aqui, ó, porque quando a banca colocou isso aqui, ela colocou o seguinte, ó,
Tendo em vista que não existe direito absoluto, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano degradante, salvo em caso de... Aí colocou um salvo aqui. Porque ela pegou uma premissa verdadeira, a partir de uma premissa verdadeira, para te dar uma informação falsa. Muito cuidado com isso. A banca faz isso muito. Cuidado, ó. É livre a manifestação de pensamento sendo vedado ao anonimato. Lembre-se, você é livre para dizer o que pensa, desde que não faça isso de forma anônima. Ah, professor, e o disco denúncia que é anônimo? O disco denúncia não é o que você pensa, é uma denúncia de crime, como o próprio nome já diz. Você não liga para... Alguém não liga para o disco denúncia, apesar de acontecer, né? Mas não deveria a pessoa ligar e falar assim, aqui, meu vizinho tem uma cara muito estranha, sei lá, acho que ele mexe com coisa errada. Isso aí é o que você acha. Quando você liga para o disco denúncia, alguém liga no 81, que não precisa se identificar, não é o que ela acha. Fala assim, eu vi o fulano fazendo isso. Eu escutei tal pessoa batendo na esposa. É isso que é o disco de denúncia. Essa denúncia crime, você não precisa se identificar. Agora, a manifestação de pensamento, aquela que você posta na sua rede social, aquela que você divulga para as pessoas, essa não pode ser feita de forma anônima. Então, às vezes, na rede social, o problema que está ali não é nem o que está sendo dito, o problema é que a pessoa está fazendo isso de forma anônima. Então, uma vez que você colocou sua cara lá, está o seu nome correto, você pode dizer o que você pensa. Obviamente que você vai responder de acordo com o que você disse. Você pode responder tendo um crime, ou um crime privado, ou um crime de iniciativa privada, né? Um crime de calúnia, difamação, injúria, ou você pode responder tendo um outro crime também, que é incondicionado, depende da apologia que você fizer. Então, por isso que não pode ser de forma anônima, beleza? Você pode dizer o que pensa, desde que não seja de forma anônima. Eu já vi banco que colocou assim, sendo permitido o anonimato. Esse aqui eu não vou entrar em pormenores. Lembre-se da casa e asilo inviolável, já falei muito isso aqui, não vou falar de novo nesse Vale Tudo. 4 situações, né, que a pessoa pode ter o seu domicílio violado. Uma das situações aí que pode ter o seu domicílio violado é a situação do flagrante delito, desastre prestar socorro, esse é qualquer hora do dia ou da noite. E no último está tendo propaganda política aqui do lado, então não é possível ficar alto, eu vou aumentar aqui, tá? Ou durante o dia por determinação judicial. Lembre-se que determinação judicial é somente durante o dia. Beleza? Cuidado também. Vamos passar os incisos que a gente vai falando. É assegurado a todos o acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte. Não confunda o anonimato com o sigilo da fonte aqui, tá? O sigilo da fonte quer dizer o quê? O sigilo da fonte quer dizer que aquela pessoa que tem um exercício profissional que depende de fontes para realizar esse serviço, ela não precisa falar qual fonte. Exemplo, jornalista. Exemplo, policial. O policial recebe aquela informação de um morador, de um colaborador, e essa pessoa não precisa se identificar. Mas suponhamos que o policial conheça ela, e no dia da audiência lá, o advogado pergunte, onde você pegou essa informação? O policial falou assim, eu peguei essa informação com o morador. Quem é esse morador? O policial não precisa falar, porque é resguardado o sigilo da fonte, porque uma vez que se ele falar, aí essa pessoa pode correr risco de vida e vai acabar também a colaboração das pessoas da sociedade. Por isso que existe o sigilo da fonte. Esse sigilo da fonte é diretamente ligado com o 81 que eu te falei aqui. Esse pode ser feito de forma anônima, porque esses são informações. Ou a manifestação de pensamento é o que eu acho. Aqui não, são fatos. Esse pode ser feito de forma anônima. Ou seja, eu posso ligar para o 81 e falar, está acontecendo um tráfico de drogas na residência tal, daqui eu estou vendo. É diferente de eu ligar para o 81 e falar assim, sei não, eu acho que esse meu vizinho que mexe coisa errada, ele é todo estranho. Entendeu a diferença? Um é um fato e outro é manifestação de pensamento. Manifestação de pensamento não pode ser de forma anônima e denúncia crime, um fato pode ser feito sigilosamente. Cuidado com esse aqui, ó, é livre locomoção em território nacional em tempo de paz. A banca costuma tirar esse tempo de paz aqui, ó, e colocar a qualquer tempo, porque a gente esquece que se for um tempo de exceção, o direito de ir e vir pode ser cerceado, tanto em locais quanto em horários. Suponhamos que o Brasil entra no estado de sítio, estado de defesa, né? Eu não vou nem colocar aqui a situação de guerra, porque o contrário de estado de tempo de paz aqui não é nem tempo de guerra, pode ser um tempo de exceção, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Ou seja, esse tempo de paz aqui garante o livre ir e vir das pessoas no Brasil, inclusive sair do Brasil com seus bens se quiser. Obviamente que ele vai ter que pagar os impostos que ele tiver que pagar, onde ele estiver indo, mas isso aqui não entra. O que você tem que lembrar em tempo de paz, não em tempo de qualquer tempo, porque se trocar para qualquer tempo aqui, você está tirando aí a afirmativa e colocando, né, se tirar também, é livre locomoção do território nacional, tirar em tempo de paz, que deixar sem também está incorreto. Direito de reunião, também muito importante. Para sua prova, as bancas gostam bastante do que tange a polícia penal. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Eu já vi a banca colocar aqui com armas. Aí ela está pegando só aquele candidato que é desatento, porque não faz nem sentido, né? Em locais abertos ao público, independente de autorização, ou seja, independentemente
não precisa de autorização. Não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio. Tem diferença de uma coisa para outra. A gente vai ver aqui. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio, aviso prévio, à autoridade competente. Por que precisa de aviso prévio? Porque, senão, não vai saber se tem outra reunião anteriormente convocada. Então, vem cá, direito de reunião. O que é o direito de reunião? Local aberto ao público, sem armas. Eu quero fazer uma reunião no Parque X da cidade, é o direito de reunião. O direito de reunião também não é absoluto, ele tem alguns pormenores. O primeiro é autorização. Autorização. Eu pergunto, precisa de autorização? A resposta é não precisa de autorização. Mas precisa de aviso prévio. Qual a diferença, professor? Aviso prévio. Não seriam sinônimos nesse caso? Claro que não. Precisa de aviso. Autorização, a autoridade competente poderia responder sim ou não. O aviso prévio, ela não tem essa opção de responder sim ou não. Ela só vai ser avisada. Uma você fala, posso, e a outra fala, tô indo. Ele só vai poder negar isso aqui se tiver outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Eu quero fazer uma reunião da política de esquerda. Não, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, já tem uma reunião para esse mesmo local, na praça tal, com o pessoal da direita. Uma vai frustrar a outra. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mudar de local ou de dia ou de horário. Então, mas você vai avisar. Avisar precisa e autorização não precisa. Por que é importante isso aqui? Porque a banca vai tentar te colocar que precisa dos dois, ou seja, geralmente quando cai o direito de reunião numa questão só, coloca assim, precisa de autorização e precisa de aviso prévio. Vou colocar um de vermelho e um de preto. Precisa de um e precisa do outro. Aí na letra B, eles colocam assim, é comum acontecer isso, precisa de autorização, mas não precisa de aviso prévio. Coloca um X assim, né? Não precisa de aviso prévio. Aí a letra C vem assim, não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio. E a letra D vem assim, muito comum cair questão assim, tá? Não precisa nem de um e não precisa nem de outro. Qual que é a resposta? Esse aqui, esse aqui é X, né? Vamos cá. X e visto, né? X e visto. Vou colocar o visto de preto para ficar mais bonito, né? Se você responder isso aqui, X e visto, você responde X e visto. Acabou. Precisa de autorização? Não. Precisa de aviso prévio? Sim. Dito isso, se cair na sua prova, mamão com açúcar. Igual meu menino fala, chupeta no mel, né? Não tem como errar. Beleza? Vamos lá. Dito de direito de reunião, porque a gente está próximo de 7 de setembro aqui, pessoal de uma escola aqui, uma manifestação política, eu não sei, tá um áudio aqui, mas eu vou falar mais alto para minha voz aí superar aí o barulho tá de fora, apesar da sala ser acústica, mesmo assim costuma entrar alguma coisa aqui. Vamos lá, na tela para você. Deixa eu só colocar isso aqui maior para você. Deixa eu colocar aqui. Fica mais fácil de você ver isso aí, Enquanto eu tomo água aqui, vai dando uma lida aí. Associações. Quando cai associações, gostam de cobrar todos esses incisos aí. Quais são as associações que não são permitidas? Associações não permitidas. A primeira, associações para fins ilícitos. Só podem ter associações para fins lícitos. A segunda é de caráter paramilitar, que é proibida também. Associações só podem ter para fins lícitos e não pode ter vedada, proibido. A de caráter paramilitar. Criação de associação na forma da lei de cooperativas independe de autorização, ou seja, associação e cooperativa na forma da lei não depende de autorização. Ou seja, a pessoa vai lá, registra e pode ser criada. O Estado não tem que autorizar. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Outro dia houve uma questão, que é uma questão capciosa, mas serve para a sua interpretação aqui, para não cair nessa pegadinha. Muita gente caiu nessa questão e eu não quero que você caia. Associação independe de autorização. Isso é quanto à sua criação. E quanto ao seu funcionamento, responda a escolha a alternativa correta de acordo com a pergunta. De acordo com o funcionamento, marque o que se pede em associação. Aí a resposta era, de acordo com o seu funcionamento, não pode ter interferência estatal. Ou seja, funcionamento. De acordo com o funcionamento é capciosa, né? Perguntou só do funcionamento. Vedada a interferência estatal quanto ao seu funcionamento. Então, quanto à criação, não precisa de autorização. Quanto ao funcionamento, não pode ter interferência. Um fala da criação e o outro fala do funcionamento. Não confunda uma coisa com a outra. Outro dia caiu isso aqui, muita gente errou, porque não prestou atenção e é uma pergunta um pouco mais
né, de, como é que eu chamo, de pulo do gato, a pessoa ter aquela sacada na hora da prova, tá? Se você é aluno da Vale, você não erra nisso aqui. Se você não é aluno, considere-se, né, ser um dos nossos alunos, clique aqui embaixo, você vai ser direcionado para a página da Vale. Tenho certeza que por um preço muito especial você consegue estudar aí toda a matéria que você precisa para passar na sua prova. Quer adquirir questões, curso de questões, quer adquirir PDF, simulado, apostila, tudo aqui embaixo por um preço muito especial. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, que é o sininho aí, deixe seu joinha e comente aqui embaixo, que ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo e disponibilizando aulas gratuitas como essa que você está assistindo. Falando ainda de associações que a banca gosta bastante, falando de como acabar ou suspender uma associação, a gente falou qual associação que pode ter, qual associação que não pode ter. Falamos como criar uma associação que não precisa de autorização, falamos quanto ao seu funcionamento e como eu vou suspender as atividades ou dissolver, acabar. Aí o próximo inciso fala disso, ó, o 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas por decisão judicial, ou seja, tanto no caso de dissolver, ou seja, o que é dissolver? Acabar, quanto no caso de suspender as atividades, que é um prazo para início e fim, ambas as situações precisam-se de decisão judicial, não é decisão policial, somente uma ordem judicial para suspender ou dissolver as atividades. Lembrando que no primeiro caso, que é dissolver, eu preciso do trânsito em julgado, ou seja, para que uma associação seja realmente dissolvida, ou seja, ela não teve a sua atividade suspensa, só ela foi acabada, extirpou, né, pulverizou, acabou com ela. Precisa-se que essa decisão judicial tenha trânsito em julgado, ou seja, ela não pode caber mais recurso, porque enquanto cabe recurso, ela está suspensa. O dia que ela perdeu, em última instância, não cabe nesse recurso, ela pode ser dissolvida. Ainda falando de associação, mas agora do lado do associado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. É uma garantia que o Estado está te dando, que não vai te obrigar a manter-se associado. Você, nem, aí tem uma banca que coloca vírgula, salvo a categoria da área de saúde, que aí a pessoa pensa, peraí, médico tem CRO, né, o CRM, o dentista tem o CRO, o enfermeiro também tem lá no conselho, então não seria uma associação obrigatória, não, porque elas são conselhos. Os conselhos são obrigatórios para determinados tipos de profissões, de carreiras, como médico, dentista, enfermeiro, como engenheiros. Então, tudo isso a gente vai ter os conselhos, mas não são associações. Essas não têm obrigação, tá? A pessoa vai associar-se se quiser. Ainda falando de associação, pela última aí de associação, que a banca gosta de colocar tudo isso na mesma questão. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente. Essa aqui eu quero a sua total atenção para o que você estiver fazendo aí, para você entender isso aqui, para você não ter que decorar. Ó, a entidade associativa, agora a língua não fala, associativa, só vai poder representar os seus filiados, ou seja, aquelas pessoas que são da associação, se ela for expressamente autorizada. A banca costuma mudar isso aqui, que não precisa de autorização expressa, ou seja, quando a pessoa assinou ali o contrato, ela autorizou a associação a representar ela em processos judiciais ou extrajudiciais. Ó. Cuidado para você não confundir uma coisa com a outra. O que a banca costuma fazer nessa salada de fruta? Ó, associação. Associação tem legitimidade para representar? Tem legitimidade. O que é legitimidade para representar? Legitimidade. Ela pode entrar na justiça ou administrativamente em nome dos seus associados? Sim e não. Então é um depende. Depende de quê? Depende de autorização expressa. Autorização expressa. O que é autorização expressa? A pessoa assinar lá, ó. Essa autorização não pode ser tácita. O que é tácita? Aquela pessoa que deixou expressa aqui, ó, ela vai ter que demonstrar que quer. Ah, não precisa só ser assinatura, não, né? Ela pode expressamente dizer, isso é um vídeo gravado. Esse expresso aqui, não se preocupe com isso, porque isso aqui na doutrina é um longo caminho, né? Mas o diferente do expresso é tácita, aquele que a pessoa foi deixando. Aqui não, ela expressou, ela disse que poderia, né, entrar na justiça ou na via administrativa em nome dela. Uma vez autorizado, suponhamos que ele autorizou, ok, pode tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, não confunda essas duas coisas, tá?
Por quê? Na esfera judicial, a gente tem ali o juiz, vai ser julgado, né? Extrajudicial aqui pode ser administrativo, pode ser aqui, por exemplo, um processo lá judicial, pode ser lá um processo administrativo contra a prefeitura, de uma associação de bairros. Então, o que a banca costuma fazer? Costuma falar que não precisa de autorização expressa, ou ela fala que precisa de autorização expressa, mas que é só no judicial, ou é só no extrajudicial. Nas duas. Uma vez que autorizou, pode ser tanto na judicial quanto na extrajudicial. Beleza? Entendido isso aqui? Não confunda isso na hora da sua prova. Cuidado com o direito de propriedade também. Vou falar algumas coisas aqui, mas a gente tem que andar, tá? Direitos de propriedade. A propriedade atenderá essa função social, essa é mais fácil, né? No caso de desapropriação, ela pode acontecer, o que é desapropriar? Tirar da propriedade. Ela pode acontecer por 3 motivos, sendo que não são cumulativos. É um dos 3, tá? Costuma a banca trocar esse ou aí, ó, e colocar um i. Tem um ou, ó, ou um ou outro. Pode ser que no caso concreto tenha os 3 presentes, mas não necessariamente precisa de ter os 3. Então a banca costuma trocar esse ou aqui para o i e te derrubar. Não quero que você caia nessa. Então, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social. A banca costuma colocar por necessidade e utilidade pública e interesse social. São coisas diferentes, tá? Aqui, uma das 3 situações já pode ensejar uma desapropriação, ou seja, tirar uma pessoa da propriedade de um bem móvel ou imóvel. Por interesse social, mediante justa e prévia indenização. Uma vez que você vai desapropriar alguém, você tem que indenizá-la. Justa aqui é bem subjetivo, o que é justo, né? Para algumas pessoas não é justo para outras. Mas a indenização prévia é bem objetivo. O que é uma indenização prévia? Tem que pagar antes. Antes de tirar aquela pessoa daquela casa, nesse exemplo, que é muito comum, vai desapropriar a pessoa que vai passar uma estrada ali. Antes de tirar essa pessoa de lá, tenho que indenizá-la em dinheiro. A banca costuma mudar isso aqui para títulos da dívida pública. Ressalvadas as condições previstas nessa Constituição, lá no finalzinho, na ordem social, fala que em caso da pessoa estiver usando lá a sua propriedade imóvel para o plantio de plantas psicotrópicas, ela pode perder a sua propriedade ela pode perder a sua propriedade sem direito à indenização. Acontece também muito em casos de tráfico de drogas, onde a pessoa perde ali avião, perde helicóptero, perde carro, porque está previsto aí na lei essa perda, né, daquele bem no caso de tráfico de drogas. Mas, via de regra, a desapropriação ela é indenizada antes, ou seja, prévia e em dinheiro. Por que é importante você lembrar disso aqui? Para você não confundir com o 25. O 25 eu não vou desapropriar. O 25 a pessoa vai ter o seu bem particular, né, a sua propriedade usada momentaneamente. Na desapropriação, uma vez desapropriada, a pessoa não volta a ter a propriedade. Aqui não. A pessoa perde a posse, né, do direito civil ali, para você não confundir direito de propriedade e posse. Né? Propriedade é aquilo que é meu e posse é aquilo que eu detenho, não necessariamente sendo meu. Então, a propriedade, quando ela é desapropriada, via de regra, salvo as exceções, ela tem que ser justa, prévia em dinheiro e, no caso do uso do bem particular pelo poder público, no caso de iminente perigo público, a indenização vai depender do dano. É o que está escrito aqui, ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, indenização posterior. A banca costuma colocar anterior, tá? Se houver dano. Só vai ter indenização se estragar, ó, só se houver dano. Se eu vou indenizar somente se estragar, essa indenização só pode ser posterior. Como é que eu vou indenizar uma pessoa antes se eu não sei se vai estragar, se eu não sei se vai haver dano? Então, essa indenização só pode ser posterior, mas a banca colocou a palavra ulterior aqui para confundir, e muita gente acha que ulterior é sinônimo de posterior, de anterior, né? Mas na verdade é de posterior. Cuidado, ulterior é posterior, é o contrário de anterior. Não faria nem sentido ter um anterior aqui. Como é que eu vou indenizar alguém antes se eu não sei se houve dano? Não faz sentido. Então vamos ao que interessa aqui, ó. Esse aqui é importante para você, tá? Cuidado, não confunda tribunal ou juiz de exceção com Tribunal Penal Internacional. Então vem aqui, ó. Tribunal ou juiz de exceção. Tá aqui para você no inciso 37, artigo 5º, inciso 37. Não confunda tribunal ou juiz de exceção, ó. Tribunal, artigo 5º, inciso 37. Tribunal ou juízo de exceção. Não confunda essa coisa aqui. Cuidado. Se você estiver assistindo essa aula e vendo outra coisa ao mesmo tempo,
Presta atenção aqui. Isso tem chance grande de estar na sua prova. Vem cá. Tribunal ou juízo de exceção? Senta ali, né? O que a banca está dizendo? O que a Constituição está dizendo e que a banca pode te cobrar? Está escrito aí, ó. Coloca para você. Não haverá, ou seja, não pode haver, é proibido. Proibido ter tribunal de exceção, ou seja, aquele tribunal criado para aquele determinado tipo de crime específico. Por que você está falando isso, professor? Eu já sei, ó. Isso aqui é vedado, não pode, ó. Não pode, vedado. Vou riscar que não pode. Para você não confundir com o quê? Com o Tribunal Penal Internacional que está lá nos parágrafos embaixo do artigo 5º. Então, no artigo 5º, lá nos parágrafos embaixo, fala do Tribunal Penal Internacional. Muita gente confunde isso aqui, já vi questão que mesclou as duas e muita gente errou. Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, se o Brasil manifestou adesão, ele pode, ó. Pode, ele é permitido, ou seja, tem um aqui, desde que o Brasil tenha manifestado adesão, ou tenha aderido, é a mesma coisa, né? Aderido. Se o Brasil manifestou adesão nesse Tribunal Penal Internacional, esse pode, esse não pode. A banca costuma colocar assim, o Tribunal de Exceção será permitido se o Brasil tiver manifestado adesão. Mudou uma coisa com a outra, aí ficou errado. Então, o Tribunal Penal, ou pega o Tribunal Penal Internacional e fala assim, não haverá Tribunal Penal Internacional ou juiz de exceção. Aí também confunde a cabeça de muita gente. Coloca, não poderá haver no Brasil, não tem a previsibilidade de Tribunal Penal Internacional no Brasil. Muitas vezes que cai isso, por que eu pego essas questões e coloco aqui? Porque essas questões caem muito, eu coloco lá no meu Instagram, que é @magnas44, e o nível de erro é muito alto, e lá só tem aluno que estuda há muito tempo. Então, se você quer ser desses alunos, me siga lá no Instagram, posto questões lá direto, beleza? Cuidado, um pode e o outro não pode. Esse pode, se tiver manifestado adesão, e esse não pode, ele é proibido. Vamos andar, que eu quero passar muita matéria aí. Como todo o Vale Tudo, eu sempre falo, dê uma lida nos remédios constitucionais. Não são difíceis e serve para você gabaritar direito constitucional. Lembrando que tem palavra-chave. Não vou entrar nos pormenores aqui, porque eu não quero perder tempo com isso, porque muita gente já sabe e tem aula específica disso aqui. Ficou na dúvida se eu estou falando muito rápido aqui sobre esse assunto? Vem aqui no card, aqui, coloca lá, remédios constitucionais na Vale, ou coloca no próprio canal da Vale e escreve aí, remédios constitucionais, professor Magno Narciso, eu coloco só remédios constitucionais, vai vir essa aula com algumas horas explicando só isso aqui, ou alguns minutos. Habeas corpus garante o direito de ir e vir, ou seja, direito de locomoção. Lembrando que esse direito de ir e vir, ou conhecido como direito de locomoção, é um direito líquido e certo também, mas ele é amparado por um remédio específico. O segundo remédio, o habeas data. O habeas data serve para conhecimento de dados ou retificação de dados. Conhecer o dado ou retificar. Mas quais são esses dados, essas informações relativas à pessoa do impetrante? Ó. Esse é o impetrante, aquela pessoa que entra na justiça. Essa pessoa que entrou com habeas data só pode pedir informações, conhecimento ou retificar. Eu não sei a informação, eu quero conhecê-la. Foi negado. Com informação relativas a mim. Eu sei da informação, mas ela está errada, eu quero consertar, mas a informação é relativa a mim. Eu entro com habeas data. O mandado de segurança é para garantir direito líquido e certo, não amparado, exceto, né, o habeas corpus e o habeas data. Ou seja, esses dois aqui são direitos líquidos e certos, o direito de locomoção e o direito de conhecimento e retificação dos dados relativos à sua pessoa. Só que existe direito líquido e certo que não são esses dois. Aí eu entro com mandado de segurança. Não posso entrar com mandado de segurança se for direito de retificar e conhecer dados. Eu não posso entrar com mandado de segurança se for direito de ir e vir. Porque eu tenho um remédio específico para isso. O mandado de segurança é para outro direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Dá um exemplo, professor. O exemplo mais comum. Primeiro lugar passou no concurso, chamaram o segundo, não chamaram o primeiro. Ou seja, ele tem um direito líquido e certo de ser chamado em preferência. Porque se tiver uma vaga, a vaga é dele. Só que foi chamado o segundo, é um direito líquido e certo, não tem discussão. Esse direito líquido e certo é aquele que não gera discussão. Ele pode entrar com o quê? Com mandado de segurança, porque é um direito de conhecimento e retificação de dados? Não. É um direito de ir e vir? Não. Foi cerceado dele ali o direito de preferência naquela vaga. Não tem nada a ver com um com o outro, mas apesar de ser um direito líquido e certo, não é amparado por habeas corpus e habeas data, eu entro com mandado de segurança. O mandado de segurança coletivo, você tem que lembrar dos legitimados. Legitimados, partido político com representação no Congresso Nacional, não é partido político, não é Polícia Penal não, tá?
com representação no Congresso Nacional, ou seja, tem que ter um deputado ou um senador eleito, ou associação ou entidade de classe a funcionamento há pelo menos um ano. O que é que a banca costuma colocar aqui, que eu não quero que você confunda? Coloca que é partido político com um senador e um deputado, ou partido político com representação na Câmara dos Deputados, é no Congresso Nacional, ou seja, um deputado ou um senador. E se tiver os dois? Também, tanto faz. Desde que tenha um deles, o partido político pode entrar com mandado de segurança coletiva, ou seja, mover uma ação coletiva no nome de várias pessoas, de vários interesses. A associação aqui, ó, a associação de entidade de classe precisa ter pelo menos um ano constituído, a banca costuma mudar isso aqui para 6 meses, ou costuma colocar que não tem prazo, ou costuma colocar 2 anos. Não confunda isso aqui. A associação de classe, a entidade ou associação de classe tem que, para mover uma ação, né, de mandado de segurança no nome de várias pessoas que foram prejudicadas, ela vai ter que ter pelo menos um ano de constituição. Ou seja, ela tem que ser formada pelo menos um ano, né, no papel ali. Mandado de junção, vou falar isso aqui muito rápido porque a gente não tem tempo. Mandado de junção é quando falta norma regulamentadora e a pessoa não consegue exercer o direito que está previsto na lei, mas a lei não regulamentou. A pessoa tem um direito, a pessoa está do lado de cá, ó. A pessoa está aqui, isso aqui você não vai esquecer nunca mais, ó. Aqui, ó, e aqui tem, o Estado falou, vou fazer uma ponte, aqui está o seu direito. O Estado falou assim, ó, você tem esse direito e eu vou regulamentar, ou seja, eu vou fazer uma ponte para você passar do Estado que você está para que você conseguir o seu direito. Só que o Estado falou que ia fazer essa ponte nos termos da lei, não tem assim, o direito será garantido nos termos da lei. Essa lei nunca foi feita. Para a pessoa não ficar violada nesse direito, ela vai usar um remédio, ou seja, uma garantia que o Estado vai dar a ela. É o seguinte, ó, se o Poder Legislativo, o Executivo que deveria fazer essa lei não fez, você vai no Poder Judiciário e pede uma ponte provisória que vale só para você. É um mandado de junção. Visa suprir falta de norma regulamentadora, ou seja, aqui não tem a norma que faz você chegar do lado de lá. Então, o mandado de junção, ele é um tampão aqui, olha. Você passa nele, naquele caso, mas só vale para o seu caso concreto, diferente que se fosse a lei, valeria para todo mundo. Então, mandado de junção é quando falta a norma regulamentadora e você não consegue exercer um direito seu. A ação popular. Ação popular, você tem que lembrar de algumas coisas. A ação popular é uma ação diferente das outras aqui, que visa o interesse da coletividade. Patrimônio histórico, cultural, meio ambiente, quando alguém está degradando isso aí. Você, para entrar com ação popular, você tem que ser cidadão. A banca costuma colocar qualquer pessoa. Esqueça, é somente o cidadão. Mas não caia nisso aqui não. Não espere a palavra cidadão. Às vezes pode vir a palavra cidadão e às vezes essa palavra pode vir implícita. Pode falar o vereador da cidade tal, o prefeito da cidade tal, o eleitor. Tudo isso indica que a pessoa é uma cidadã, que é um cidadão. Então, o que a banca não pode colocar é escrever assim, ó, qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa, porque todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão, beleza? Porque para ser cidadão tem que ter a nacionalidade brasileira, tem que estar ali com os direitos políticos em dia. Outra coisa que você tem que lembrar, esses dois aqui, ó, são 0,800, ou seja, a pessoa pode ser milionária, ela não vai pagar nem por habeas corpus, nem por habeas data, via de regra os outros são pagos, obviamente a pessoa de justiça gratuita não vai pagar. Mas via de regra, isso aqui, ó, independente da condição econômica da pessoa, ela não vai pagar. O ação popular, ela tem um asterisco aqui no 0,800. Se a pessoa tiver de má fé, ou seja, a pessoa moveu aquela ação popular só para prejudicar o prefeito daquela cidade. Ele está falando que o prefeito está fazendo uma obra e está jogando esgoto no rio, mas era época de eleição, ele queria ali só prejudicar o prefeito. Ele está de má fé, esse cidadão aqui, ó, que moveu a ação popular, está de má fé. Ele só quer que saia no jornal lá. A ação popular foi movida contra o prefeito tal. A ação popular foi movida para impugnar a candidatura do fulano. Ele estava de má fé. Ele queria só a notícia no jornal, só a manchete para prejudicar a vida do outro. Lá na frente ele sabia que não ia dar nada. Essa pessoa vai pagar. Vai pagar o quê? Paga as custas do processo. É justo, porque se ela está de má fé, ela tem que pagar. Porque uma vez pagando isso aqui, ela não vai fazer isso de novo. E também vai pagar o ônus da sucumbência. O que é o ônus da sucumbência? O advogado da parte contrária. Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui é muito rapidamente, é o mais rápido que eu consigo falar na velocidade 2x aqui, dos remédios constitucionais. Ficou na dúvida ainda? Faz algumas questões. Ainda ficou na dúvida? Vai lá e assiste uma aula longa disso aqui. Na plataforma da Vale, eu acho que são 1h30 para falar disso aqui. A gente fala de tudo. Fala que certidão é mandado de segurança. Se te negar a certidão, você tem que entrar com mandado de segurança e muito mais. Quando te nega um conhecimento dado é aqui, a certidão é aqui. Então, a gente tem aula específica disso. Não sabe nem do que eu estou falando? Assiste a nossa aula aqui de remédios constitucionais que você vai entender. Como eu disse, como prometido, eu vou passar para você aqui um inciso novo que caiu outro dia na prova e muita gente errou porque não sabia que estava aqui. O que esse inciso nos diz? Ele está aqui na tela para você, ó.
É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Ou seja, esse inciso foi incluído em 2022, caiu em 2023, muita gente errou porque não sabia que estava aqui. Beleza? Cuidado. O que eu falei do Tribunal Penal Internacional? Está aqui, ó. No parágrafo... Para quarto, né? Já até marquei que o Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Beleza? Mais uma vez no edital para você aqui, eu vou deixar isso aqui bem claro para você aqui, e mais uma vez no edital seu, no edital passado também veio isso, veio os direitos sociais. Os direitos sociais, direito da nacionalidade, tem duas, eu vou focar aqui o nosso assunto diretamente ligado a essas atualizações. Eu não quero que você peque, né, por estar estudando coisas antigas. Se você é aluno da Vale, eu tenho certeza que você não está estudando coisa antiga, porque eu mesmo gravei, pelo menos direito constitucional, eu posso falar porque eu gravei essas atualizações aqui, então o aluno da Vale não pode falar isso. A atualização também no artigo 6º é relativamente novo aqui, ó, 2021. Porque não é tão novo assim não, mas tem muita gente estudando com material anterior a 2021 aí, ó. Então, são direitos sociais. Cuidado, vou falar do 6º e vou falar do parágrafo 1, que fala aí também de um assunto novo, relativamente novo, né? São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, a segurança e a previdência social. Cuidado, para gravar isso aqui tem mnemônico, tá? Eu não vou passar, porque toda vez que eu passo o mnemônico do artigo 6º, a minha caixa do Instagram enche, porque ele fala: professor, você confundiu minha cabeça toda. Eu tinha um mnemônico que era Dilma, sei lá, sem PTT. O outro era Temos lápis demais. Aí você me confundiu todo. O que eu faço? Então, grave isso aqui. Tem coisa que você aprende, tem coisa que você vai ter que gravar. Não tem explicação. A banca gosta disso aqui, não sei porquê. Mas eu vou te dar o pulo do gato em alguns aqui, ó. Mesmo que você tenha um mnemônico para gravar isso aqui, suponhamos que você grava aqui o pré, né? Tem alguns que tem do mnemônico que tem réu, segue preso, um negocinho. Esse pré aqui, se você souber esse pré, mas não saber que essa previdência é social, você erra. O previdência aqui é social. Eu já vi a banca colocar previdência privada. Previdência privada não é um direito social, tá? Como o próprio nome já diz, ela é privada, cada um que conseguir pagar e quiser que vai ter a sua. Proteção à maternidade e à infância. Eu já vi a banca trocar aqui de proteção à maternidade à juventude. Cuidado. É proteção à maternidade e à infância. Não caia nessa pegadinha. Assistência aos desamparados. Eu já vi a banca colocar assistência aos desempregados. Cuidado, tá? Alguns estão mais laranja aqui, porque eu passo 2 vezes para ficar bem visível. Deixa eu ver se eu consigo passar de novo aqui, porque se passar de novo aqui, ó, vai ficando cada vez mais laranja. Essa aula aqui já foi gravada e regravada, e às vezes vai aparecendo. Beleza? Mas tá aqui, ó. Desamparados, não confunda com desempregados. Cuidado, previdência social não é previdência privada, infância não é juventude. E agora vamos lá. Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social, isso aqui já existe no Brasil, só não estava na Constituição, terá direito a uma renda básica familiar. Coloquei até de laranja para não errar. Garantidos pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei observada a legislação fiscal e orçamentária incluído pela Emenda Constitucional 114 de 2021. Que nada mais é isso aí? Nada mais é do que o Bolsa Família, Auxílio Brasil, que algum governante chamou de Auxílio Brasil, o outro chamou de Bolsa Família, mas é tudo a mesma coisa. É aquele programa permanente de transferência de renda. Caiu isso aqui tem pouco tempo, muita gente errou porque não sabia que estava na Constituição, achava que isso era lei infraconstitucional. Antes era uma lei infraconstitucional, hoje está na Constituição, garantindo o pagamento aí do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, como queira. Então, aquele lugar que alguém vai lá e faz um discurso falando: se esse cara ganhar para presidente, ele vai acabar com o Bolsa Família. É impossível, tá? Porque está na Constituição. Hoje, para mudar essa Constituição aqui, precisa do Congresso Nacional, não tem nem sanção nem veto de presidente. Então, muito cuidado com isso, porque a banca tenta explorar isso aqui e eu não quero que você caia na pegadinha que é muito fácil, só que é novo. Como é novo, muita gente cai. Então, para você na tela, se você não anotou, dá uma anotada nisso aqui, porque te ajuda bastante. Deixa eu só colocar aqui, deixa eu ver aqui, beleza. Mais uma vez, coisa nova, vou passar para você aqui, coisa nova de nacionalidade. Eu já não estudo nacionalidade, porque já estudo para concurso tem muito tempo, é comum a pessoa falar assim: eu não estudo para nacionalidade, que eu já estudo para concurso tem muito tempo, e nacionalidade para mim é tranquilo,
eu não erro nacionalidade, eu sei quem são os natos, eu sei quem são os naturalizados, eu sei quais são os cargos privativos de brasileiro nato. Parabéns! Só que, no entanto, todavia, você talvez não tenha visto essa atualização. Sobre a perda de nacionalidade, ou seja, artigo 12, parágrafo 4º, que trata da perda de nacionalidade. Vem comigo aqui, vem aqui. Olha isso aqui. Deixa eu só colocar minha cara aqui. Vou beber uma água, dá uma olhada. Até aí não mudou nada, olha aí, tranquilo, né? Da nacionalidade. São brasileiros. Natos, né? Fala dos natos. Eu não vou entrar aqui, porque já tem uma aula específica disso aqui, tá? Inclusive, aula atualizada. Natos. Tudo começa com nascidos, né? O nato é sempre aquela pessoa que nasceu e o naturalizado é aquela pessoa que não nasceu, mas adquiriu, manifestou vontade. O naturalizado aqui, ó, originários de países de língua portuguesa, um ano ininterrupto, eu quero falar tão rápido que às vezes embola, né? E idoneidade moral, ou seja, aquelas pessoas que vêm de outros países cuja uma das línguas é a língua portuguesa, pode ser Portugal, pode ser Moçambique, Angola, qualquer país cuja uma das línguas seja português. Para adquirir a nacionalidade brasileira, tem que manifestar a vontade, né? Adquirir, ó, tem que manifestar que quer. Existe um ano de idoneidade moral aos estrangeiros de outras nacionalidades, mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal. Tem que requerer também, tá? Não é automático, a pessoa tem que pedir. Requerer, tá aqui. Dito isso aqui não mudou, então se você já estuda há mais tempo, tem dúvidas sobre nacionalidade? Dá uma olhada na nossa aula aqui. O parágrafo 3º fala dos cargos privativos de brasileiro nato. Esse tem que saber mesmo, tá? Cargos privativos de brasileiro nato. mp3.com, artigo 12, parágrafo 3º, a banca tenta mesclar isso aí com idade mínima para cargos políticos, lembrando que a gente está no ano de eleição, tem grande chance de cair isso aí também. Então vou fazer essa mescla aqui de uma vez do mp3.com para o telefone que você precisa, mp3.com. O que é que o mp3.com nos diz? Que são os cargos privativos de brasileiro nato, ou seja, só os brasileiros natos podem exercer esses cargos. O primeiro aqui, do M aqui pra gente, não é o que aparece lá, mas para você lembrar. Por que essa aqui eu passo e esse outro mnemônico eu não passo? Porque esse aqui, ó, só existe esse. Pelo menos eu nunca vi de outra forma. O outro lá tem vários, então muita gente fala assim, professor, você me confundiu. Os ministros do STF. Quais os ministros do STF não podem ser um brasileiro naturalizado? Tem que ser um nato. Os 11 não tem exceção, porque a banca costuma colocar assim, o presidente do STF. De acordo com a linha sucessória do presidente da República, quem vai assumir na falta do vice vai ser o presidente da Câmara dos Deputados, na falta desse, o presidente do Senado, na falta desse, o ministro do STF que estiver na presidência no momento. Mas, para a Constituição, nenhum dos 11 ministros pode ser um brasileiro naturalizado. Os 11 ministros do STF têm que ser brasileiros natos. Cuidado, a banca costuma falar que é só o presidente. São os 11, nenhum pode. Ó. Somos todos futebol. Futebol são 11. 11 você não erra. 11 você lembra. Esqueci só para você lembrar, que é os 11, tá? Todos eles. O P3 é o quê? PPP, né? Pega o 3 aqui, é o PPP. Presidente e vice da República. Lembrando que é o único que tem vice. Presidente da Câmara dos Deputados não tem vice. Presidente do Senado Federal. Esses são cargos privativos de brasileiro nato. Presidente e vice da República não pode ser naturalizado. Para evitar ali que uma pessoa que seja naturalizada fique com um pé lá e outro cá, né? Presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Cuidado. Aqui são os 11, aqui são só os presidentes. Ou seja, pode haver um deputado naturalizado? Pode. Deputado pode ser naturalizado. Um senador também pode ser naturalizado. O que ele nunca vai poder, esse deputado naturalizado, ou senador naturalizado, é presidente do Senado ou presidente da Câmara dos Deputados. Ou seja, um senador naturalizado é permitido. O que não pode é um senador ser presidente do Senado Federal. Ou seja, suponhamos que tem lá um português que naturalizou brasileiro. Ele vai poder candidatar ao Senado? Vai. Ele pode ser eleito e reeleito várias vezes? Pode. O que ele nunca vai poder é concorrer ao cargo de presidente do Senado Federal. São cargos aqui que é a linha sucessória do presidente, por isso que não pode. Então, se a banca te perguntar deputado e não falar que é presidente da Câmara, você vai marcar que o deputado pode ser naturalizado. Não obrigatório, não é cargo privativo brasileiro nada. O que não pode é o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. Outra aqui para você gravar o C de carreira diplomática. Carreira diplomática. O que é a carreira diplomática? O diplomata, né, que trabalha nas embaixadas, nos consulados aqui. Essa carreira diplomática não pode ser. Não é pessoa que trabalha lá não, tá? São os diplomatas, são as pessoas de carreira. Essa também tem que ser carreira diplomática. Por isso que é o C. O O é oficial das Forças Armadas. Pegadinha. Praça pode? Praça pode. Oficial que não pode. O M aqui, ó, coloca assim, MED.
MED, ministro do Estado de Defesa. A banca costuma colocar ministro da Justiça. Ministro da Justiça pode ser um brasileiro naturalizado. Ministro da Justiça não tem obrigatoriedade de ser brasileiro nato. O ministro que existe ministro aí de Estado que existe que seja um brasileiro nato é Estado de Defesa. Cuidado, Estado de Defesa. A banca costuma mudar isso aqui para ministro da Justiça, ministro da Educação, é ministro do Estado de Defesa, é um cargo privativo de brasileiro nato. Por que eu estou falando que eles tentam mesclar esses dois aqui com o artigo 14? Já fazendo um adendo para a gente falar da perda de nacionalidade que mudou. Eu vou falar dos dois juntos aqui, ó. MP3, porque costuma cair na mesma questão. MP3.com são os cargos privativos de brasileiro nato. Só os brasileiros natos. E lá, quando falo de direitos políticos, eu tenho as idades mínimas. Eu tenho idade mínima de 35 anos para presidente e vice da República, e eu tenho também de 35 anos para senador. Eu tenho idade de 30 anos para governador governador e vice, tá? O vice sempre acompanha aqui. E também governador dos estados e do Distrito Federal. Ou seja, falou a palavra governador, são 30 anos. E o último aqui é o de 18. Por que o do meio aqui eu não quero que você grave? Porque esse aqui vai ser o que sobrar. 18 vereadores. Então, a pessoa para candidatar a vereador tem que ter no mínimo 18 anos. E o do meio aqui, ó, cuidado, muito cuidado. A primeira coisa para você lembrar, esse aqui, ó, tá facinho para você lembrar esse aqui. 35, 30, aí a banca costuma colocar isso aqui, ó, 25, porque você começa a diminuir de 5 em 5 aqui, faz mais sentido. Só que não é 25, são 21 anos. 21. Então, como é que você vai gravar isso aqui? Ó? Você vai gravar do jeito certo. O telefone é 35 30 21 18. Gravou esse telefone aqui, ó. Para você ouvir um mp3.com, você liga no 35 30 21 18. Ou seja, idade mínima com cargos privativos brasileiro nato. Eu vou te mostrar como é que a banca tem cobrado isso aqui. Então, 21, por que eu não falei que os outros cargos não precisam? São todos os outros, todos que sobraram. Todos os cargos que sobraram eletivos, tá? Todos eletivos. Restantes. Quais são os restantes? Deputados. Qual deputado? Todos, né? Deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, a idade mínima é 21 anos. Qual o outro que faltou aqui? Prefeito, né? Prefeito não tá ali, ó. Prefeito e vice. Tem que ter no mínimo 21 anos. Outro também que muita gente não lembra, mas que está na Constituição, juiz de paz. Juiz de paz também é 21 anos. Então, se você gravar o 35, que é presidente e vice da República e senador, o 30, que é governador, todos eles, independente de estado e Distrito Federal, se você gravar o 18, que é vereador, o que é 21 é o resto que sobrar. Todo o resto que sobrar são 21 anos a idade mínima. Por que é muito comum você falar isso? Porque assim, na banca, deixa eu só ver o nosso tempo aqui, na banca costuma cair assim, ó, John, que é naturalizado brasileiro, tem 33 anos. John, que tem 33 anos, é originário de Portugal. Eu vou colocar aqui, né, João, então que fica mais bonitinho, né? João é de Portugal. Ele é originário de Portugal, ele esperou um ano de residência ininterrupta e ele se naturalizou brasileiro, é um brasileiro naturalizado. Pergunta é, quais os cargos que João pode ocupar? Aí tem vários cargos, qual o cargo que João não pode ocupar? Aí ele vai tentar mesclar a idade com o fato de ser naturalizado. O fato de ele ser naturalizado exclui o mp3.com. Ministro do STF não pode ser, presidente e vice da República não pode ser, tanto pela idade quanto pelo fato de ser naturalizado. Ele não pode ser presidente do Senado nem presidente da Câmara dos Deputados, não pode ter carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro do Estado de Defesa. Então aqui vai perguntar, por exemplo, ele pode ser senador? Aí muita gente vai lembrar que o professor falou da pegadinha, vai falar o seguinte, ó, senador ele pode ser, porque ele não pode ser presidente do Senado. Mas aqui falou a idade dele, olha a idade para senador, 35. Tá vendo? Cai bastante dessa forma e a pessoa acaba esquecendo. Então aqui, ó, essa resposta aqui sobre o fato de ser naturalizado está no artigo 12 e a idade aqui, ó, está no artigo 14. O artigo 14 que trata dos direitos políticos, se eu não me engano, o parágrafo 3º, que fala o parágrafo 3º, inciso 5 ou 6. Vai estar lá no parágrafo 3º do artigo 14 dos direitos políticos. Esse trata da idade. Então, o João, que é naturalizado, tem 33 anos, pode ser senador? Não. Pelo fato de ele ser naturalizado, não, que ele poderia ser. Ele não está no PEC de presidente do Senado Federal. Ele é só um senador comum, porque quer ser um senador comum. Só que a idade ele não tem, ele tem que esperar mais 2 anos. Ele poderia ser governador, poderia ser qualquer outro cargo aqui abaixo, tá? Esquecidos, lembre-se dos números. Minha memória não é muito boa para gravar. Eu entendo, mas para gravar não é. Eu consigo fazer as provas pelo que eu entendo. Eu creio que muita gente também é assim.
Como é que você vai gravar? mp3.com, mas tem que lembrar que o M aqui é de ministros do STF, são 11. E o M aqui é de ED, Estado de Defesa. Número para ser eleito com idade mínima: 35, 30, 21, 18. 35, presidente e vice da República e senador. 30, governador, todos eles, do Distrito Federal dos Estados. 18, vereador. E o 21 é tudo que sobrou. É 21, não é 25. 21 é tudo que sobrou. Todos os deputados, prefeito e vice e juiz de paz. Esquecidos não esquecerão mais. Porque agora você aprendeu, você entendeu, você não decorou. Quando a gente decora, a gente esquece. Quando a gente aprende, a gente não esquece nunca mais. Dito isso, o que você tem que saber agora? Tem que saber do artigo 144, temos 5 minutos, vou falar do artigo 144, não tem como eu fugir do artigo 144, e lembrando que a parte do artigo 144, que trata da Polícia Penal, tem mais chance de cair na sua prova, parece que é chover molhado, parece que fala lógica, mas tem mais chance de cair na sua prova. Então aqui para você, na tela, o artigo 144, na nossa revisão, no nosso Vale Tudo, porque aqui vale a pena. Lembrando que se você estiver assistindo até agora, quase uma hora que esse professor está falando aqui, ó, sem tomar água, inclusive vou tomar água agora, porque eu falo rápido mesmo, principalmente quando é Vale Tudo, que tem essa necessidade, né, de passar o maior conteúdo. Eu queria falar aqui mais tempo, né, que eu queria que, sei lá, 4 horas falando aqui, eu tinha certeza que eu ia acertar a maioria das questões da sua prova. Mas a gente não tem esse tempo. Beleza? Artigo 144. 144. Como eu estava falando, se você não valorizou aí até agora, valoriza, dê seu joinha, é gratuito. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui embaixo. E se você quiser conhecer a plataforma da Vale, vem aqui embaixo, que você vai ser... não, mas eu não falei da perda de nacionalidade, não tem problema não, que eu falei que ia falar. O promessa é dívida, né? Que eu falei que ia falar da perda, que é novo. Então vamos lá. Vou voltar lá, a gente vai falar, tá? Quer ser um dos alunos da Vale? Clique aqui embaixo. Ó, perda, na procura vai ser mais rápido, de nacionalidade. Na procura aqui vai ser mais rápido, ó. Perda da nacionalidade, na verdade, né? Eu prometi, tenho que falar, né? Artigo 12, parágrafo 4º, que trata da perda da nacionalidade. Por que é importante? Porque a banca vai cobrar o que é novo. Ó, perda da nacionalidade. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que isso aqui, ó, mudou em 2023. Antes, a pessoa adquiria outra nacionalidade e perdia a brasileira. Agora não, ó. Primeiro só vale para o naturalizado. Ó, tiver cancelado sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização. Ou seja, fraudou o processo de naturalização. Ah, ele falou que tinha um ano de residência interrupta, não tinha. Fraudou o processo. Pegou uma conta de luz para provar que era mentira, era falsa. Ele fraudou. Ele vai perder a sua naturalização. Ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado Democrático. Ou seja, o inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 12 só vale para os naturalizados. O inciso 2 vale tanto para os naturalizados quanto para os natos. Fizer pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente, ressalvadas as situações em que acarreta a apatridia. Ou seja, a pessoa não quer mais ser brasileiro. A pessoa tem, no mínimo, 2 nacionalidades. Eu só tenho a brasileira. Eu não posso chegar lá e falar assim, ó, autoridade competente brasileira. Eu quero deixar de ser brasileiro. Não posso falar. Porque eu só tenho a brasileira. Suponhamos que a pessoa tem as duas. Vai para os Estados Unidos, casa com a norte-americana. Toda vez que vem no Brasil, eles falam, ó, você não votou. Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu não quero votar no Brasil nunca mais, eu quero perder essa nacionalidade brasileira. Pode tirar meu nome daí. Ele pode pedir, porque ele tem outra nacionalidade, ele não vai ser uma apátrida, não vai gerar a apatridia que o inciso 2 fala que não pode haver. Dito isso, esse brasileiro ficou lá casado, um dia ele resolve voltar para o Brasil e fala assim, agora eu vou ser um brasileiro, de novo. Ele pode voltar? Essa resposta está no parágrafo 5º. Se ele fosse um brasileiro nato, ele poderia, se for naturalizado, não, é o que está escrito aqui, ó. Eu ia passar a página e coloquei na minha cara aqui, ó. A renúncia da nacionalidade brasileira no inciso 2, ou seja, esse aqui, do parágrafo 4º desse artigo, não impede o interessado de readquirir a sua nacionalidade brasileira originária nos termos da lei. O que é nacionalidade brasileira originária? São os natos. Então, o nato pode reverter a situação. Pediu para ser brasileiro, deixar de ser brasileiro, depois ele pode reverter. Entendido isso aqui? Tranquilo. É 2013, não é difícil, mas a banca vai te cobrar aquilo que é novo. Confia no pai, tá? Confia que tem grande chance de cair isso na sua prova. Sua prova tem nacionalidade, pode cair alguma coisa de perda para saber se você está, né, atento àquilo que a banca tem cobrado nas últimas provas.
Tem que saber, as polícias têm que saber. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militares, Corpos de Bombeiros. Mas esse aqui, ó, que é de 2019, esse aqui você tem que saber de qual é salteado. Então você vai pegar o inciso 4 aqui, o inciso 6 e vir nele aqui, ó, onde está falando dele, ó, 5º A. As polícias penais, função da Polícia Penal na Constituição. É só esse aqui? Não. Essa é a função que está na Constituição. Tem lei infraconstitucionais que dá outras funções para a Polícia Penal. Tanto que a Polícia Militar aqui, ó, tá pouquinho. Tem muitas outras leis que dá outras atribuições. Essas aqui são as atribuições constitucionais. As polícias penais vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade que pertence, ou seja, se for uma unidade federal, vai ser um policial federal, policial penal federal e assim por diante. Se for distrital do distrito, se for como você quer fazer para Goiás, é o policial penal estadual. Qual que é a função? Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Mas é só isso, na Constituição é só isso. Mas depois tem leis infraconstitucionais que dizem outras coisas, tá? Outra coisa que você tem que lembrar, parágrafo 6º aqui, ó, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares são forças auxiliares e reservas do Exército. A banca só mudar isso aqui para Forças Armadas, tá? Na Polícia Penal não entra aqui, só os militares estaduais. Eles são forças auxiliares e reservas do Exército. Eles subordinam-se juntamente às polícias civis e os policiais penais estaduais e distrital aos governadores dos estados. Por isso que quando você for PPGO, você vai ser subordinado ao governador do estado, beleza? Dito isso, não deixe de curtir aqui o nosso Vale Tudo. Extrapolamos aí 1 minuto, 2, mas não tem problema. Qualquer dúvida, @magnacis44, Direito Constitucional, eu tenho certeza que você vai gabaritar. Se você estudou direitinho, vai gabaritar. Quer conhecer mais a plataforma da Vale? Clique aqui embaixo. Quer adquirir a apostila, curso de questões, simulado para a reta final? Assim que você adquirir lá, já vai ser disponibilizado para você aí o simulado. Quer conversar com os professores, tirar qualquer dúvida? Clique aqui embaixo. Deixa um comentário ou me chama lá no Instagram, @magnacis44 ou magnacis44@gmail.com, beleza? Um abraço, desculpa se eu falo muito rápido, porque tem um botão aí que diminui um pouco a velocidade. Algumas pessoas reclamam, o professor fala muito devagar. Quando eu Vale Tudo, eu falo mais rápido mesmo. Na minha aula eu falo mais devagar, tá? Por que eu tenho que falar rápido aqui? Porque é muito assunto para falar em 60 minutos. Eu nem tomo água. Vou tomar água agora, tá bom? Um abraço, professor Magnacis. Fique com Deus. O cabelo está todo amassado, estou dando aula desde cedo. Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.